A gente vai começar com a professora doutora Amélia Sampaio Rossi. O tema dela é Quarto de Despejo, Arte, Direito e Colonialidade. A professora é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora titular de Direito Constitucional e do Programa de Pós-Graduação, mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC-Paraná, e atualmente realiza estágio de pós-doutoral junto ao PPGD da PUC-Paraná e é coordenadora do grupo de pesquisa Alteridade e Constituição na Perspectiva das Tensões Contemporâneas. Professora, por favor, você tem a palavra. Muito bem, boa noite a todos. Obrigado pela apresentação, Aron. Eu quero agradecer na pessoa aqui da Miriam pelo convite. Eu quero dizer que é um prazer poder participar de novo com vocês, não é? E chamar esses temas à reflexão, não é? Especialmente temas da literatura. Eu acho que é imprescindível num momento como o momento atual. Quero dizer também que é um prazer estar, não é, dividindo aqui a possibilidade de discussão e de fala com a professora Laura e também com o professor Ari, tá? Então, como o Aron falou, eu escolhi o tema quarto de despejo, não é? Pelos mais variados motivos, mas também porque Quarto de Despejo, que é uma obra, não é, da Carolina Maria de Jesus, está fazendo esse ano 60 anos de publicação, tá? E também escolhi, não é, essa obra Quarto de Despejo em função da marginalidade da autora, não é? É uma autora marginal, até um determinado momento desconhecida dentro da literatura brasileira e que, na verdade, não é, foi resgatada aí há 60 anos atrás por um jornalista quando ele vai até a favela do Canindé, não é, em São Paulo, uma favela que existia às margens do rio Tietê, para fazer uma entrevista com os moradores da favela e descobre a Carolina Maria de Jesus e os escritos, os diários, não é? Ela tem uma escrita memorial e ela fazia diários com livros e cadernos que ela catava, ela era catadora de papel. E ela catava no lixo, né? E ela escrevia sobre o dia a dia, não é, o cotidiano da favela do Canindé. E, portanto, não é, daí vem, como eu vou explicar um pouco mais adiante, o próprio nome do livro. Então, ela fala de um não lugar. Sempre tenho a impressão que ela está, quando nas suas memórias ela descreve o seu dia a dia, a impressão que eu tenho é que ela está falando de fora, como se aquele lugar não pertencesse a ela, e na realidade não pertencia, não era um lugar que pertencesse a qualquer ser humano, não é o tipo de vida que ela levava. Então ela falava de um não lugar, é assim que eu compreendo e interpreto o Quarto de Despejo. Mas eu gostaria, antes de falar um pouquinho da vida, porque eu acho muito interessante, não é? Um pouquinho da história da Carolina, tá? Então vejam só, ela nasceu em Minas Gerais, numa localidade chamada Sacramento, tá? Em 1914, ou seja, 26 anos após a abolição da escravatura. Então ela está vivendo um período pós-abolição, não é, recente, inclusive, e ela ainda vai sentir as marcas, não é, da permanência daqueles efeitos de mais de 300 anos de escravidão. Como nós ainda, por meio da colonialidade, continuamos presenciando os efeitos, né, da escravidão na sociedade brasileira até os dias atuais, infelizmente. Eu assisti, depois que eu li o livro, né, e reli, eu assisti uma entrevista com uma das suas filhas, ela tinha três filhos, 2 meninos e uma menina. A menina é a Vera Eunice. E ela conta um pouquinho da história da mãe em Sacramento. A mãe foi para a escola, não é, a Carolina Maria de Jesus, aos 7 anos, saiu aos 9. Então vejam que ela tinha apenas alfabetização, ela não tinha nenhum grau de instrução. Ela só era alfabetizada, ela ficou 2 anos no máximo dentro da escola. E também a mãe teria lhe contado, ela conta numa entrevista, a Vera Eunice, né, que ela saiu de Sacramento porque a determinado momento ela foi acusada, ela e a mãe, por um padre de ter roubado, não é, de ter furtado um dinheiro. E a polícia colocou as duas na cadeia, não antes, obviamente, 2 mulheres negras, ela filha de uma mãe solteira, não antes, obviamente, de espancá-las. Né? Até o momento em que ela ficou presa, até o momento que o padre achou o dinheiro.
E aí, então, quando ela foi libertada, ela falou para a mãe que ela não ficaria mais lá, que ela ia buscar uma outra vida. E ela foi para São Paulo. Detalhe, ela foi a pé, né, de Minas para São Paulo. E ela chega em São Paulo por volta de 1937, né, tentando começar uma vida nova, e ela trabalhou como doméstica durante muitos anos. E a Vera Eunice, ela conta que ela trabalhou como doméstica na casa de um médico chamado Zerbini. Eu imagino que é o doutor Zerbini, o grande cirurgião cardíaco, não é, de São Paulo. E que ela tinha gosto por leitura, e em vez de, ela era liberada nos fins de semana como doméstica, e ela pedia, por gentileza, por favor, para que o doutor Zerbini a deixasse ficar lá na biblioteca. E ela passava os fins de semana lendo na biblioteca do médico, né? E assim ela vai, né, adquirindo, digamos assim, as dimensões aí da literatura, ela vai tomando, ela usa um palavreado, às vezes, é claro que a linguagem é simples, mas ela usa umas palavras diferenciadas, é porque ela lia muito, né? Então ela trabalhou com o Dr. Zerbini, mas a partir de um determinado momento ela engravida e daí ela não pode trabalhar, e ela vai morar naquela época, eu acho que na década de 40, 50, ela mora nos cortiços em São Paulo, naqueles casarões velhos, antigos, ela mora lá até o momento em que ela é despejada junto com milhares de pessoas, né, que é o momento em que eles derrubam todos aqueles casarões, e aí então ela vai para a favela, é o momento de início da favelização em São Paulo. Eles são despejados praticamente à beira do rio Tietê, né? E ela, então, ela acompanha o início das estruturas de favela em São Paulo. Ela vai morar justamente na favela do Canindé, à beira do rio Tietê. E eu acho interessante, porque se a gente lembrar, né, ela morava lá nesses cortiços e eles foram todos demolidos. E a gente pode lembrar aqui do Adoniran Barbosa, né, que o Adoniran Barbosa tem uma música que revela um pouco desse contexto, Saudosa Maloca, né? Quando ele canta lá Saudosa Maloca, se vocês forem ver a letra, ele na verdade está falando desse contexto histórico, que é o contexto em que as pessoas mais pobres que moravam nesses cortiços começam a ser despejadas e vão começar a formar as primeiras favelas de São Paulo, né? Porque não tem para onde ir. Muito bem, então, não é, ela passa década de 50 lá na favela, ela não se sente pertencente ao lugar, ela detesta estar lá, e o que a mantém viva é a possibilidade da escrita, que ela consegue escrever, não é? E a gente lê isso por meio essa literatura memorial que ela nos deixa. E ela vai escrevendo, então, sobre o cotidiano e vai nos mostrando a colonialidade, né? Ou seja, os efeitos contínuos que nós vamos vivendo em relação à nossa própria história, a face oculta, não é, da modernidade, a colonialidade. Depois eu falo um pouquinho em relação a isso. Mas a questão é que ela faz um relato da fome, ela faz um relato do contexto histórico e político da época, ela fala muito da ausência do Estado, ela fala do sistema patriarcal. A determinado momento, ela diz que ela prefere ser solteira e que ela não tem a menor intenção de casar, porque ela, como solteira e mãe solteira de 3 filhos, ela é pobre, mas ela é autônoma, ela decide o seu cotidiano, enquanto as vizinhas, não não tem como decidir, muitas vezes pedem esmola para o marido. E muitas vezes não, ela faz os mais variados relatos de violência contra a mulher, né? Tem um trecho em que ela diz que as mulheres lá apanham como um tambor, né? Todos os dias e todas as noites. Então ela vai trazendo, não é, esses relatos de violência, de exclusão, de marginalidade. E essa voz, então, da Carolina Maria de Jesus, ela vem das margens, ela vem dos esquecidos da sociedade, dos esquecidos do mundo, ela vem exatamente desse não lugar. E eu separei aqui alguns trechos para a gente pensar, não é, um pouquinho junto com ela. Trechos que ela escreve, vejam, ela é descoberta, como eu falei, por Audálio Dantas, que é um jornalista,
em 1958, por aí, e os diários da Maria Carolina, ou seja, Quarto de Despejo, não é, vai ser publicado em 1960. A partir daí ela muda um pouco a sua vida. Né? Vai ser um dos livros mais publicados, ela vende milhares e milhares de exemplares daquele livro, porque o jornal, né, a Folha da Manhã, faz uma espécie de marketing à época, e ela começa a ficar muito conhecida. Mas existem algumas passagens que eu achei interessante trazer, até para pensar na ideia de colonialidade. Né? Por exemplo, tem uma passagem que ela diz assim: os homens desempregados substituíram os corvos. Né? Eles vivem às margens do rio Tietê, no lixo, procurando o que comer. Então, ela diz que a humanidade chegou nesse ponto. Os homens substituem os corvos. Né? Eles estão sempre atrás do lixo, procurando alguma coisa para ser aproveitada, às margens do Tietê. É uma imagem bastante contundente, né, da realidade difícil dela, da realidade de fome, né, porque ela conta que nem sempre eles podiam comer todos os dias. Muitas vezes eles apenas almoçavam, não é? Às vezes, no dia seguinte, as crianças queriam comida e ela não tinha condições, né, de conseguir. Enfim, tem uma outra passagem dela, que ela diz assim, falando da fome: para Carolina Maria de Jesus, a fome tem cor. Para ela, a fome tem a cor amarela. Né? Ela diz assim: resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo volta a normalizar-se aos meus olhos. Né? Ou seja, ela relata os sintomas de fome. A fome para ela tem cor, ela é imaginativa, não é? Ela cria símbolos para mostrar a sua condição de marginal, a sua condição de marginalidade, né, melhor dizendo. Tem um outro trecho também, em que ela fala da discriminação racial. Tem dois trechos que eu separei. Ela está no seu relato do dia a dia, e ela diz assim, muitas vezes poético, não é? Acho que a poesia nos ajuda a viver, muitas vezes nos salva da realidade, né? Ela diz assim, eu escrevia peças, porque ela escrevia, ela tentava publicar, antes mesmo da publicação de Quarto de Despejo, né, mas ela não conseguia publicar. Então ela diz lá a determinada passagem: eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam: é pena você ser preta, né? A discriminação, a cor dela, né? Que pena você ser preta. E ela escutava isso 26 anos após a abolição. Tem um outro trecho que ela relata também. Ela diz assim: fui à sapataria retirar papéis. Um sapateiro perguntou-me se o meu livro era comunista. Eu respondi: não, ele é realista. E ele disse-me que não é aconselhável escrever sobre a realidade. Né? Eu acho também essa uma passagem contundente. Ela escuta isso, né? O meu livro é realista, mas não é aconselhável escrever sobre a realidade. Né? A realidade não vende, a realidade é muito dura, não é aconselhável falar sobre o real. Né? Ela passa isso também para nós. E um outro trecho também, ela diz assim: conversando com um preto que estava revoltado com um guarda civil, olha só, ela está na década de 50. Conversando com um preto que estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou na árvore, o guarda civil que espancou o preto e amarrou na árvore. O guarda civil é branco, e há certos brancos que transformam o preto em bode expiatório, quem sabe o guarda ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Né? Ela escreve isso. Então, ela tinha noção, não é, da discriminação, noção do lugar que ela ocupava em função da cor, não é, que ela tinha. Também em função da cor que ela tinha. Né? Ela também fala em relação à ideia do quarto de despejo. Por que o livro, eu disse que eu ia contar mais adiante, por que o livro se chama Quarto de Despejo? Né? Eu até tinha aqui anotado um trecho,
mas eu não estou achando aqui. Ah, sim, ela diz assim: eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. A favela é o quarto de despejo. A favela é o lugar das coisas inúteis, é onde ela se encontra, não é? Justamente no quarto de despejo do mundo, o lugar marginal, o não lugar, né? E assim ela vai fazendo os mais variados relatos. À medida em que a Carolina Maria de Jesus passa, não é, a publicar e a vender, obviamente ela sai daquela condição, ela recebe um pouco de dinheiro, e ela vai morar em outros lugares, ainda numa condição de classe média baixa. Ela vai escrever depois Casa de Alvenaria, né, Diários de Bitita, entre outras obras. Mas ela me parece uma obra muito próxima, simbólica, a mostrar a ideia de colonialidade. Quando eu falo em colonialidade, eu estou falando que a modernidade, ou a ideia de progresso eurocentrada da modernidade, ela ocultou efetivamente uma parte invisibilizada. Ela ocultou que ela foi construída, não é, ocultando-se, obviamente, não é, invisibilizando-se a escravidão, não é, o genocídio indígena, que foram um dos dois maiores crimes contra a humanidade que podem ter acontecido, e que os efeitos, né, drásticos, pesados, dessas discriminações que aí se aprofundam com base na ideia de raça, na discriminação de gênero, na subalternização da mulher, a ideia de que com a independência, digamos assim, das ex-colônias, a colonialidade não passa. Ela é co-constitutiva da modernidade. Ela apresenta justamente os efeitos negativos da modernidade que se apresentam até hoje. A Carolina Maria de Jesus fala de um local de marginalidade, fala de um local onde a cor dela a transforma numa pessoa não humana, não é? Uma pessoa não humana até é um paradoxo, mas ela é não humana, ela vira um objeto, né? Ela está no quarto de despejo, os filhos estão no quarto de despejo, num cotidiano marginal e cruel, onde ela tenta se manter viva, vendendo papel, ferro velho, para conseguir se manter viva e manter os filhos vivos, né? E ela faz reclamações que o Estado não chega lá, ela reclama do governo JK, que é o governo da época, né? Ela fala, como eu disse a vocês, das questões de gênero, da posição da mulher, e ela tem uma trajetória que demonstra efetivamente a colonialidade que permanece até os nossos dias. Percebam que um dos relatos que ela traça no livro, né, do espancamento do jovem negro pelo guarda civil, não é um relato antigo. Esse é um grito antigo que continua ecoando na sociedade, em todas as sociedades, é um efeito da colonialidade, não é? Se nós formos olhar as margens da sociedade, nós vamos ver os traços de pobreza e os traços de discriminação atingem sempre mais essas pessoas vulneráveis, as mulheres, os negros, não é? Os indígenas. Então, ela tem um relato que é um relato, né, que nos mostra a colonialidade se estendendo, e se estende até hoje. Eu acho que a memória de Carolina Maria de Jesus é um grito para nós, no sentido de nos mostrar, não é, a condição em que nos encontramos, a condição em que a maior parte, por exemplo, no nosso caso, da população brasileira, ainda se encontra. Então, é um relato extremamente atual, né? Ela está falando de um não lugar. Esse relato poderia vir de um sistema penitenciário. O sistema penitenciário, por exemplo, também é um não lugar, não é? É um lugar de despejo, é um lugar marginal, é um lugar onde não vigem direitos humanos. Eu sempre conto essa história. Uma vez eu chamava de garota cor-de-rosinha, a Rosinha, governadora do Rio de Janeiro, a Rosinha Garotinho, à época, houve uma crise no sistema penitenciário, uma rebelião, e ela foi entrevistada às portas, né, da penitenciária, e na penitenciária os presos
colocavam lá cartazes dizendo: nós precisamos de direitos humanos. E a Rosinha Garotinho, ao vivo e a cores, disse que direitos humanos só valiam para aqueles que estavam fora do sistema penitenciário, não para aqueles que estavam no sistema penitenciário, né? Uma voz institucional. Então vejam, a barbárie, não é? Ela continua, ela se preserva. Então é preciso que a gente dê voz, né, a isso. E eu acho que a Carolina Maria de Jesus deu voz, né, numa dimensão literária, né, ela dá voz a esse grito marginal. Então, eu acho que nem controlei o tempo, imagino que eu devo estar extrapolando o tempo. Mas seriam essas as colocações que eu teria com relação a quarto de despejo. Se vocês não leram, leiam, porque é muito legal, né? É muito bacana ver isso e saber da história, não é? Da história dela, uma lutadora, uma guerreira, que nasceu para ser poeta. Ela era, na verdade, uma poeta. No lixo. Né? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.